Olá, talento! Nosso podcast número 11. E hoje vamos ter um convidado incrível. E vocês vão poder tirar muitas dúvidas e conhecer também o lado de um diretor e também escritor. Estou aqui com Caio Cobra. Bem-vindo, Obrigado, Caio. obrigado Seja bem-vindo. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. E obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco e ajudar todos os talentos a descobrirem, a saber como que funciona o audiovisual. Perfeito. E me conta, então, como foi o seu caminho, a sua trajetória. Fale sobre você. Eu sempre gostei de contar histórias, vamos dizer assim, né? E eu nasci no interior do estado e eu queria... Para falar a verdade, eu sempre gosto de contar essa história que eu acho que eu quis virar diretor de cinema com o filme Rock. Porque... É verdade. Não, é porque foi assim, eu assisti ele quando eu era criança e eu fiquei fascinado por aquilo. E um dia meu pai achou que eu estava apaixonado por boxe e me levou para ver uma luta de boxe de verdade e eu achei um saco. Então eu descobri que o que eu gostei foi da maneira como as imagens e o som manipularam o meu gosto, entendeu? Como aquilo me fez entrar num sonho. E desde esse dia eu quis trabalhar com isso. E daí, quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a trabalhar, eu fiz faculdade aqui, daí eu comecei a trabalhar com estagiário de produção, de comercial de televisão. Daí me descobri lá na edição de... A gente faz muito teste de VT, né? Atores fazem muito teste de VT. Eu comecei a editar os testes. E depois disso eu me transformei em montador, que é quem edita os filmes, né? Que pega o material bruto e edita o que vai ser assistido. E dali foi um pulo para a direção. Um pulo longo, porque levou uns 10 anos. Mas eu também sempre escrevi muito. Então eu meio que junto todas essas habilidades e fazemos filmes. Por isso que tem o seu nome também, no Bem Amado, entre outros, que você explica o que você fez. Eu fui montador. Montador. E o que é um montador? O que é um montador é assim, o diretor, quando ele roda um filme, ele roda o material bruto, que são horas e horas, muitos takes, muitas variações. E quando chega na mão do montador, ele é a pessoa que vai... Assim, no audiovisual, na filmagem, gera-se o material que vai ser trabalhado na montagem. Que é na montagem que você começa a dar a cara do filme. Você vai escolhendo os melhores takes, você vai dando o ritmo, você vai escolhendo as músicas. Você é a primeira pessoa, o montador é a primeira pessoa que vê o filme da forma mais próxima que o público vai ver. Porque antes disso, você só tem material. Você só tem material bruto, não tem ritmo, não tem nada. Eu gosto de usar uma expressão que eu falo que quando você está filmando, você está produzindo mármore, porque a escultura é esculpida na montagem. Então, o montador faz isso. Ele trabalha muito próximo ao diretor. Quando eu era montador, eu sempre gosto, e agora como diretor eu também gosto de deixar o montador livre para fazer um primeiro corte, porque ele é a primeira pessoa que também... Porque quando eu estou filmando, eu vejo tudo em 3D, né? Na realidade, eu estou lá dentro da cena. O montador não, é a pessoa que vê na tela pela primeira vez. Então, ele tem percepções de coisas que nós que estamos envolvidos fisicamente numa produção não vemos. Passando emoção. Passando emoção, exatamente. Toda aquela... uma linguagem sobre entender todo o projeto e passar emoções. Exatamente. Para que o público assista, entenda como é que é feito aquilo com emoções. Exatamente. Todos os filmes, que é o destaque, né, de um filme... exatamente são o que passa. Tem aquela brincadeira que o melhor amigo do ator é o montador, né? Porque é o montador que seleciona os melhores takes do ator, é ele que dá as intensidades dramáticas. Você não consegue extrair uma grande atuação. Assim, você consegue resolver alguns problemas de atuação numa montagem, mas um mau montador consegue destruir uma interpretação. Olha... Boa, bem bom saber os atores. Tanto que tem vários atores que eles participam de série, alguma coisa, aí, né, diária, etc. Depois eles vão assistir, vão ao cinema e não aparecem.
A cena deles foi cortada, é doloroso isso. E é o montador, então, que faz isso? Não é o montador que faz isso, mas é porque nada sai da ilha de montagem sem a aprovação final do diretor e dos produtores. Sim. Mas o papel do montador é, inclusive, um pouco cruel em alguns momentos. É virar para o diretor e falar: desculpa, sabe essa cena que você passou 3 dias filmando? Ela não presta. O teu olhar é super apurado e muito importante. Tem que ser, você tem que entender a narrativa. Várias vezes você coloca uma sequência que você olha e fala: isso não está agregando nada ao filme. Não existe razão alguma dessa cena estar aqui. Já aconteceu isso comigo com o diretor, dele virar para mim e falar assim: cara, a gente gastou uma fortuna fazendo essa cena. Eu gastei uma semana, daí eu falei: tá, só que com ela o filme vai ficar pior. Olha que ótimo, é um olhar mais certeiro, digamos. Pode deixar, assim. É a primeira avaliação sem paixão, vamos dizer assim. É o seu talento mostrando da melhor maneira possível para que a obra seja vista e que todos gostem. Você extraiu o melhor do que foi filmado. Olha, sensacional. E você está com algum projeto? Você trabalha em alguma produtora fixa? Como é que é o seu trabalho? Não. Eu escrevo projetos, eu fico escrevendo. Eu gosto muito de desenvolver meus próprios projetos. Daí eu fico escrevendo, daí quando eu acho que ele está maduro o suficiente, eu mando para várias produtoras que eu conheço, algumas que eu vejo que tem o perfil daquele tipo de projeto, porque não adianta você mandar para uma produtora que está acostumada a fazer filme infantil um projeto de filme de terror. Então, eu escolho isso, daí eu mando, daí a gente conversa, vemos as possibilidades e daí a gente começa a desenvolver. Eu estou agora com 4 projetos em desenvolvimento. Não sei qual vai sair primeiro, não posso falar ainda quais são. Tudo segredo sempre. Mas não é segredo, não. É que sempre que você fala, já rola uma expectativa. Sem dúvida. Então Ainda mais o elenco, então, Exato. Imagina. Gente, calma que eu vou descobrir. Calma que eu vou descobrir, vou indicar todos vocês vão saber. Pode deixar. E daí é isso, daí é o processo daí entra o processo de desenvolvimento, tudo. Eu escrevo muito argumentos. É a partir do argumento que a gente começa a conversar. Esse filme interessa pra gente, não interessa, tá? Interessou? Beleza, vamos fazer esse filme junto? Vamos. Daí começa todo o processo de escrever roteiro, daí começar a produção, escolher elenco. Isso daí, ele já vem falar comigo depois, pode ficar tranquilo. Novela, você já dirigiu alguma? Já fez alguma coisa? Não, nunca trabalhei com novela. Eu vim da publicidade. Eu era montador de publicidade. Comecei a dirigir algumas poucas publicidades, daí eu fui direto para o cinema. Eu acho que o mais próximo de novela que eu fiz foi uma série para a Globo que virou que eu fiz o Bem Amado, do Guel Arraes. E eu montei primeiro uma versão muito longa do filme, que depois eu e o Guel dividimos em capítulos e virou uma série, e depois eu reduzi para o filme. Acho que de televisão foi o mais próximo. E eu também... de novela, né? Porque eu também trabalhei como montador de algumas séries, como O Negócio, da HBO, também fiz a 3ª temporada do Sintonia. Então, mas assim, a TV aberta, eu, infelizmente, nunca trabalhei. E direção de filmes, quais foram os seus? Eu fiz o Intervenção, que... Eu fiz 2 filmes que saíram meio juntos no começo do ano passado, que foi o Intervenção e o Vira na Mesa. E daí eu fiz também um documentário chamado Sobreviver ao Holocausto, que eu acompanhei um sobrevivente do Holocausto por todos os campos de concentração que ele ficou preso. Ele está no YouTube. E eu também dirigi um especial de comédia do Marco Luque para a Netflix. Olha, que legal. São bem diferentes, né? Cada tema... Se você assiste o Virando a Mesa e você assiste o Intervenção, você tem certeza que eu sou esquizofrênico. Mas acho que diretora, a galera da DOS, né? Do audiovisual, tem, né? A gente é bem diferente, né? Porque precisamos ter um talento diferente, né? Sim. E saber interpretar diversas formas, diversas coisas. E ter essa linguagem, a pessoa e saber o ser humano e o que eles esperam. Exatamente. O diretor tem esse olhar, né? Você se sente assim? Sim, você precisa... tem muito de psicologia na direção. Tem muita... você entender até o dia que o ator tá. Às vezes você sabe que aquela interpretação que você quer, ele não tá dando. Às vezes é melhor você deixar para depois, assim. E, eventualmente a gente começa a fazer... uma das coisas mais horríveis que acontece é quando você precisa começar o filme
rodando uma cena de muita tensão que vai estar no final do filme. Porque os atores ainda não teve aquela interação, aquela... Não tá quente. Não tá quente, a coisa não tá quente. Isso é um horror. Eu sempre tento evitar isso ao máximo. E você ajuda os talentos, o elenco? Eu sou um diretor, assim, que eu gosto de brincar, que eu adoro não saber tudo. Então, eu não junto uma equipe de pessoas excepcionais para dizer a elas o que eu quero que elas façam. Eu falo para elas o que eu espero que elas façam e fico muito aberto para sugestões de todo mundo. Deixar livre. Deixo livre. Tanto que, assim, no Intervenção, o Marcos Palmeira e a Bianca Comparato, tem muito texto lá que eles falaram, puta, cara, posso mexer aqui, posso falar desse jeito? No Virando a Mesa, o Stepan Essessian refalou 90% das coisas dele. Ele falou assim, cara, tá legal o texto, posso passar a mesma ideia com outra... linguagem. De outra forma? Pode. E eu gosto disso, eu gosto dessa sincronia que rola. Fica mais natural também. Fica. Fica melhor e, em conjunto, nós conseguimos fazer algo bem melhor do que... Porque o cinema é coletivo, né? Não adianta você falar que o diretor decide tudo. Ninguém faz nada sozinho. Não faz. Exatamente. Então, você ajuda o talento Eu sou ajudado por eles. Isso sim, é isso mesmo. Porque eles ficam muito inseguros. No caso dos quem está iniciando, né? Mas é complicado, porque depende de N fatores e quando você está lá é muito difícil mesmo. Até chegar lá é um caminho árduo, mas vale a pena. Com certeza. E você tem alguma dica que você gostaria de dar, tanto para os talentos ou para as pessoas que também querem entrar nessa área do audiovisual, que tem essa vontade de ser diretor, de ser até montador, enfim, o que você já faz? Qual que seria uma dica? Eu vou dar uma coisa que, quando eu quase desisti de fazer meu primeiro filme, minha esposa me falou. A única diferença entre a pessoa que deu certo e a que não deu certo é que deu certo e insistiu um pouco mais. Sem dúvida. Então, persistência. Persistência. Sempre essa é a palavra. Persistência é a palavra, porque existe um momento que você pode estar com um projeto maravilhoso, você pode ser um grande ator e simplesmente não é aquele projeto para você. Não é maldade, o mundo é assim, entendeu? E existe às vezes que você acaba encontrando, se você persiste, você encontra o papel que vai mudar a sua carreira. Não, perfeito. E teve alguma história inusitada, algo engraçado que você queira contar, ou algo triste, algo diferente? Em relação a tudo que acontece com a gente, né? No audiovisual, algum filme que você foi gravar em algum lugar, alguma história que você fala, sempre me lembro tem e acho muito. Então, por você ter tantas, conta alguma, assim, diferente. Você fala, essa me marcou muito. Marcou a minha carreira. Deixa eu pensar uma que marcou muito. Que um ator deu uma das melhores interpretações que ele podia, que era uma cena absurdamente tensa. Ele está suando, ele está nervoso, e você vê que ele está desconfortável com aquela situação. E você tem certeza que foi uma das maiores interpretações desse ator em questão. Mas o fato é que eu tinha saído para tomar uns vinhos com ele na noite anterior e ele estava completamente de ressaca, louco para ir embora. Então, toda aquela interpretação era ressaca. Olha, então ele não estava em sã consciência. Ele estava louco para acabar logo aquela cena, porque ele não estava aguentando mais ficar de pé. E isso deu uma intensidade dramática para a cena inacreditável. Então, de repente, ele precisava disso, desse empurrão. Desse empurrãozinho que acabou facilitando. Mas saiu a cena boa? Saiu Ficou algo... excelente. Mas para mim é uma das cenas mais fortes do filme. Olha que maravilha. E ele nem pensou? Ou ele já pensou em beber um dia antes para poder no outro dia sair legal? Não, fui eu que convidei. Então foi coisa... Então você já estava mal intencionado. Não estava, pior que eu não estava mesmo. Você já queria tirar algo dele diferente. Não. Parece que foi tudo natural. Foi tudo espontâneo. Você viu que isso é que é legal, né? Você acabar fazendo coisas espontâneas e que te levou uma parte e saiu uma outra. E agregam muito. Assim, eu gosto muito do acaso num set de filmagem.
eu planejo muito um filme, mas apenas para ter uma base sólida para improvisar. Se a eu gosto de falar que se a improvisação não deu certo, pelo menos eu tenho o planejamento. Exatamente, concordo. Porque é como eu sempre enfatizo aqui, naturalidade, ser genuíno, ser verdadeiro, aí você vai abrilhantar, você vai fazer coisas que as pessoas vão entender que você estava fazendo certo, que você estava sendo você e não interpretando. Exatamente. Então, porque tem muito... Isso é uma coisa que no ator, principalmente, tem, assim. Você pode ter excelentes atores que sabem fazer todas aquelas interpretações que o diretor manda, só que tem aquele algo a mais que você para e olha e fala, nossa, eu gostei disso. Por quê? Isso vem do ator. É aquele algo a mais, assim, que não aprende em escola. E você busca isso, e como que você interpreta? Porque, de repente, tem um casting, te enviam, você vai olhar quem que você acha que está no perfil do filme, e o que te chama atenção? Quando você recebe... Cada caso é um caso. Tanto que uma coisa que seria excelente para um filme que a pessoa faz, não serve para aquele. Então, eu preciso assistir tudo com a história na minha cabeça, sabendo... O mais importante quando você está fazendo um filme ou contando uma história é saber do que você está falando. E não é isso quando eu falo do que você está falando, não é... o filme é... Vamos falar do intervenção. O filme é sobre a UPP na comunidade. Não, esse filme é sobre pessoas em estado limite, em situações extremas. Pessoas que têm as suas índoles, pessoas que têm os seus pequenos sofrimentos, vivendo um estado de uma situação extrema. É sobre isso o filme. Então, quando eu vou olhar os testes, pessoas capazes de me dar isso que eu procuro. Todos são atores ou teve pessoas também que estavam participando do filme? Não, teve muita gente que não era ator, porque tem muita cena de policiais lá, e eu usei muito policial de verdade. E ele, inclusive, teve um que entrou na produção como praticamente um consultor, só que ele ficava explicando tanto que eu falava assim, não, eu acho melhor você fazer. E ele entrou nessa. Mas como nós falamos, é só quando tem algo específico Absolutamente mesmo. específico. Não, eu jamais chamaria ele para fazer um filme de comédia, por exemplo, ou um drama. É porque naquela situação específica, ele era perfeito para aquilo. Tá, porque todos têm que estudar e ser atores. Não, claro, o ator tem que... ele fez aquele momento único naquele filme. Se ele virar para mim, assim, coisa que não aconteceu, que ele continuou sendo policial. Se ele virar para mim, eu quero ser ator. Então vai estudar. Perfeito. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Que é que as pessoas os atores mesmo, né, ficam chateados quando acontece isso em determinado trabalho e pegar a pessoa real ao invés de um... Isso não funciona. Por exemplo, esse cara só deu certo por causa... uma fala, ele não tem um papel de destaque. Sim, sem entendeu? dúvida. Ele tem duas falas fazendo exatamente o dia a dia dele. Entendeu? Mas o ator, eu jamais colocaria ele como ator principal, por exemplo, entendeu? Na verdade, nesse filme ele estava, assim, terceiro, quarto escalão. Entendi. E onde que você busca conhecimento? Você tem feito alguma coisa diferente? Buscar conhecimento... Para fazer filmes, eu sempre busco informações fora do cinema. Porque no cinema a gente está lá para traduzir conhecimento, pensamentos, reflexões e também divertir. E eu gosto de buscar esse tipo de informação fora do cinema, porque se você só tira do cinema, você vai acabar fazendo filmes sobre outros filmes. E o filme, na realidade, é uma extrapolação da nossa realidade. A arte serve para quê? Para você falar a verdade que as pessoas não gostariam de ouvir. Exatamente, entendeu? Concordo. Então, você tem que puxar isso de fora. Então, eu vou muito em livro, eu vou muito em... Muitos dos enquadramentos que eu ouço, que eu uso, dependendo do filme, vem de história em quadrinhos, às vezes vem de pinturas.
Eu pesquiso muito para esse lado. Até quando eu vou fazer decidir a cor do filme, eu vou para a pintura. Eu converso com o fotógrafo baseado em pintura, não em outros filmes. Olha, bem interessante. Você tem alguma frase, algum livro que você queira indicar? Algo diferente que marca a sua vida, que você fala, eu acho isso relevante. Apenas que pode parecer um chavão, né? Mas segue o que você acha que você é capaz de fazer e não desiste. Como eu sempre digo, desistir jamais. E onde que encontra Caio Cobra? Meus 2 últimos filmes estão na Netflix e o documentário que eu fiz está no YouTube e meu livro está nas livrarias. E quais são os seus livros? Não, o meu livro. O seu livro. Meu livro que chama Um Brinde às Trevas. Ele até foi bacana, que foi lançado pela YouBook, que é um aplicativo, não é uma editora, vamos dizer assim. Então, eles querem ser a Netflix dos livros, então tem o livro em audiobook, em e-book e tudo. E também o livro físico nas livrarias. Você acha na Amazon, acha na Livraria Cultura, na Livraria da Vila, tá? Rede social também? Eu não sou tão ativo quanto deveria nas redes sociais, mas também está tudo ali. Então tá ótimo, gente. Muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever e até o próximo vídeo.